Ora viva, mais uma vez, espero que estejam todos bem. Hoje vamos falar sobre o tema GDT, toleranciamento geométrico. Vamos falar um pouco sobre este tema, saber quais são as vantagens e desvantagens da sua utilização e como é que nós podemos interpretar os desenhos desta maneira. Em primeiro lugar, existem dois tipos de toleranciamento. O toleranciamento dimensional, que é aquele que está representado no desenho na parte de cima, onde nós temos uma determinada cota, um diâmetro, com uma tolerância com um valor positivo e um valor negativo, ou mais ou menos o que quer que seja, em relação à tolerância. A tolerância é uma variação que nos é permitida ter pelo design. Portanto, o desenho, à medida que está a especificar uma determinada característica do produto, dá-nos uma variação permitida para nós podermos estar a fabricar esse mesmo produto. Essa tolerância pode ser, como estava a dizer, uma tolerância dimensional, mas, se repararem, o elemento que está cá em baixo com aquela tolerância, ou seja, estou a cumprir o desenho que está em cima de 15 mm de diâmetro, mais ou menos aqueles valores, o desenho de baixo cumpre aqueles valores, mas se eu tiver que colocar aquele elemento dentro daquele furo, eu já não vou conseguir que o elemento funcione e que a sua função seja cumprida. Então, o que é que eu tento fazer com o toleranciamento geométrico? O toleranciamento geométrico, no fundo, está-me a dar a interpretação da funcionalidade do produto. Onde é que esse elemento vai ser montado, qual é a sua função, e eu tenho que garantir que a sua função é adequada ao toleranciamento que é verificado anteriormente. Existem uma série de tipos de toleranciamento geométrico. 4 que têm a ver com forma, que é a retitude, a planeza, a circularidade ou cilindricidade. 2 elementos têm a ver com o perfil, pode ser o perfil de uma linha qualquer ou de uma superfície qualquer. E depois temos elementos associados que têm a ver com a orientação, localização e movimento. A orientação é o paralelismo, a perpendicularidade e a inclinação. A localização é a posição, a concentricidade e a simetria. E o movimento é o batimento circular e o batimento total. Aquilo que está atrás escrito na primeira coluna, onde diz elementos isolados ou associados, o que quer dizer é que quando eu estou a falar de um elemento associado, eu obrigatoriamente tenho que ter uma referência, ou tenho que ter, como se chama aqui no GDT, um datum. Portanto, os elementos associados de orientação, localização e movimento têm que ter datum. Os elementos de forma não necessitam ou não têm datum na sua origem. Os elementos de perfil podem ou não ter dátumos. Já vamos ver mais à frente o que é que significam esses dátumos. A nomenclatura e a descrição que existe nos vários outros elementos que constituem GDT são esses outros que estão aí, onde temos desde a indicação do elemento toleranciado, que é com aquele símbolo, elemento de referência, que são os tais dátumos. Depois temos várias indicações de zonas de tolerância projetada, requisitos de máxima matéria, de mínima matéria, condição de estado livre. Portanto, isto são tudo indicações que vocês podem ver nos vossos desenhos, que por trás de cada uma destas coisas, porque está uma interpretação de como é que nós podemos avaliar a conformidade de cada um dos desenhos. Então, se eu estiver a falar desta esquadria, este retângulo, no fundo, que está ali, o que é que acontece? Estes retângulos, onde eu tenho, em primeira análise, tenho o símbolo. Portanto, o símbolo é um dos símbolos que estão aqui do lado direito, não é? Naquele caso seria um símbolo de concentricidade. Depois, em seguida, está um valor da tolerância. Neste caso era 0,04 milímetros. Outras indicações que estão ali, tenho vários modificadores. Tenho o modificador do diâmetro, em frente ou antes do valor da tolerância. Tenho ali um modificador M, de máxima matéria, tanto na tolerância como no referencial, que é o A que está lá atrás. No fundo é o datum. O que é que aquele elemento está a dizer na sua estrutura? Está a dizer que o diâmetro de 8 mm menos 0,05 mais 0, que é aquele elemento que está ali a ser cotado, que ele veio, tem uma tolerância de
concentricidade em relação ao datum, e se vocês repararem que o datum é o datum que está no lado superior esquerdo, está ali. Portanto, em relação àquele datum, tem uma concentricidade de 0,04. Portanto, os dois veios não precisam de ser perfeitamente concêntricos. O centro de um dos veios pode não ser perfeitamente na continuidade do centro do outro veio, e essa variação pode estar dentro de um diâmetro de 0,04 mm. Portanto, não precisa haver uma perfeita harmonia entre os dois veios. Os dois veios podem ter um eixo central, desde que o eixo central esteja dentro de um diâmetro de 0,04 mm, o veio é considerado como estando funcional. O toleranciamento geométrico dos desenhos, ou então dos elementos, podem ser feitos nas arestas ou nas superfícies, ou seja, da seta aponta para o elemento ou para a linha de chamada do prolongamento deste, ou pode ser feito através das linhas de centro ao eixo. O método indireto é o toleranciar as linhas de eixo fora do elemento, e o método direto é o toleranciar dentro do próprio elemento, como vem aqui do lado direito. Os referenciais ou os dátumos. Portanto, algumas das relações geométricas, que nós já vimos eram as tais associadas, são definidas para um elemento relativamente a outro elemento que é o referencial. Portanto, o que vemos aí é que o elemento que está ali na superfície B, não é, tem que ter um paralelismo em relação ao dátum. Portanto, eu vejo ali em cima o símbolo de paralelo 0,2B. O paralelo 0,2B quer dizer que aquela face de cima é paralela ao dátum B, que está referenciado cá em baixo, e esse paralelismo deverá ser inferior a 0,2 mm. Da mesma maneira que aquele paralelismo que está na superfície mais baixa, em relação ao dátum A, também tem que ser medido em relação àquele dátum superior. Em relação aos dátumos ou aos referenciais, eu posso ter vários referenciais. Posso ter o referencial singular, que é o que está na imagem A. A imagem B é o referencial composto, para eu verificar veios e alinhamento de eixos. E posso ter vários referenciais, como sendo ali B, C e A. Ou, em última análise, pode ter vários referenciais em que a ordem não é importante. A ordem, quando eu estou a testar uma peça com um referencial onde há vários elementos de dátum, ou seja, o caso C, aquela ordem indica a ordem pela qual eu vou ter que colocar o meu elemento a controlar dentro do padrão ou dentro do gabarito que o vai controlar. Ou seja, eu primeiro, no caso da situação C, eu primeiro teria que encostar a peça no dátum C, ou seja, que era o que está cá em baixo, a linha horizontal cá em baixo. Depois assentava a peça na base, no C, e depois no A. Portanto, aquela sequência que está ali indica uma sequência de montagem da peça a controlar no calibre ou no gabarito de controle. Se eu não seguir aquela sequência que está ali, eu posso ter aquelas duas situações em baixo. Onde uma, eu estou a analisar segundo são os dátumos A, B, C, mas ponho-os numa certa sequência e noutros ponho noutra. Portanto, muita atenção que a sequência que indica nos dátumos é a sequência de montada da minha peça no calibre de controle. Todos os elementos que são toleranciados geometricamente estão associados a uma cota básica. São as cotas teoricamente exatas, ou seja, todos os elementos que eu vou ter que estar a toleranciar são afastados de um dátum através de uma cota básica. Se eu olhar ali para o meu elemento aqui do lado esquerdo, o que é que ele me está a dizer? Está a dizer que o centro daquele furo está afastado de 0,1 mm em relação ao dátum A e ao dátum B. A tolerância, depois vejo ali um valor de 12 dentro de um quadrado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a distância entre o dátum A e o centro do furo há de ser de 12 mm mais ou menos 0,1, que é aquele valor que está ali. Portanto, a tolerância das cotas básicas está nos referenciais de cota.
O retilismo eu estou a analisar a tolerância de retilismo dentro de uma determinada peça, estou a ver se a peça está plana ou se está reta. A planeza, estou a verificar, no fundo é o retilismo a duas dimensões, estou a verificar se uma determinada superfície é plana ou não em relação a si mesma. A circularidade é o mesmo conceito de planeza, só que está associado, é a mesma interpretação que retilinearidade, só que está associado a cilindros e elementos cônicos. A cilindricidade, esta assim, é para ver a conformidade do cilindro, portanto não é só numa linha de revolução de cada um dos cilindros, mas é em toda a sua extensão, tanto radial como longitudinal. Posso verificar também a linha de contorno, verificar se essa linha é ou não adequada com uma determinada característica. Estas formas de contorno são aquelas que podem ou não ter dátumos, portanto eu posso analisar só uma linha, o contorno de uma linha, como de uma superfície. O paralelismo, posso verificar o paralelismo de um eixo, o paralelismo de um plano. Tenho várias informações que me podem estar a dar para eu poder determinar se o paralelismo de determinado eixo é bom ou não é, ou está conforme o desenho ou não. A perpendicularidade, só quero verificar a perpendicularidade de uma linha relativamente a outra linha, de uma superfície relativamente a uma linha ou de uma superfície relativamente a outra superfície. A perpendicularidade também pode ser uma zona de uma linha relativamente a uma superfície, pode ser uma zona plana, paralelepípeda ou cilíndrica. Portanto, isto são tudo hipóteses de representações que eu posso ter nos meus desenhos. Posso querer definir o ângulo, também tudo o que não seja paralelismo ou perpendicularidade calha aqui na angularidade. Eu tenho que estar a definir um determinado ângulo, por exemplo, se eu estiver ali a ver o desenho que está ali no meio, eu digo que tenho uma angularidade, portanto o eixo que faz em relação ao eixo do meu elemento a tolerar são 60 graus e tenho uma tolerância de 0,06 em relação àqueles 60 graus. Portanto, aquele eixo não precisa de fazer exatamente 60 graus, desde que esteja dentro daquela envelope que está ali, desde que o eixo esteja dentro daquele envelope que está ali com aquele teu associado, significa que o eixo está capaz de cumprir a sua função, que é o que está representado no desenho mais à direita. Portanto, aquele eixo que está ali não faz perfeitamente 60 graus em relação ao eixo, mas vai funcionar depois na sua interação com os outros elementos. Temos aqui mais situações de angularidade de uma linha relativamente a uma superfície, de uma superfície relativamente a uma linha e de uma superfície relativamente a outra superfície. Toleranciamento de posição, eu posso verificar a tolerância de posição de um ponto em relação a um plano ou de um ponto em relação a uma superfície a um plano médio. Coaxialidade também, posso verificar a concentricidade de um determinado ponto ou de um determinado eixo. Verificar a simetria, que é outro dos elementos que eu posso toleranciar, simetria de um plano médio, simetria de uma linha ou de um eixo. O batimento circular, são tolerâncias dinâmicas que se aplicam a peças de revolução e implicam rotações completas em torno dos seus eixos. Portanto, são tolerâncias em que eu tenho que pôr a peça a rolar para verificar exatamente se a peça tem ou não, cumpre a sua função. Neste momento, uma peça destas será uma peça que está a transmitir movimento. Portanto, é um veio que transmite movimento, eu tenho que garantir que esse movimento não sofre variações, nem sofre oscilações, podem pôr em causa a performance do elemento ao qual está a transmitir movimento. Tenho o batimento circular, nestas situações que estão aqui, e tenho o batimento total, onde vou verificar não só numa determinada linha radial do meu elemento a toleranciar, mas faço ao longo de toda a extensão longitudinal do meu elemento. Tenho aqui só dois exemplos. Para que é que me pode servir o GDT? Pode-me, por exemplo, servir para, num elemento deste tipo, eu perceber qual é que é a distância máxima do X, do Y e do Z, ou seja, qual é a distância máxima entre
um dos lados do pino e a face do lado esquerdo, ou toleranciamento máximo e mínimo, ou distância máxima e mínima permitida entre o lado do pino e o início do furo, ou entre o início do furo e o outro lado da peça que está a ser toleranciada. Portanto, eu aqui, com esta situação, nem todos os furos, nem todos os pinos estarão aptos ou estarão capazes, e eu com esta informação consigo perceber qual é que é a tolerância máxima, ou qual é que é o valor máximo daquele X, daquele Y, daquele Z, para garantir que a peça tem a sua funcionalidade. Como também pode permitir para ter um elemento deste tipo, onde eu tenho uma base com aquele pino tem que ter uma tolerância de perpendicularidade em relação ao átomo A, que é a base que está ali, e serve-me para eu saber fazer o quê? Para eu desenhar os meus gabaritos para o controle daquele pino. Portanto, eu para controlar aquele pino, para garantir que aquela perpendicularidade existe, o que é que eu teria que fazer? Teria que construir um gauge, ou um gabarito, com um diâmetro de 1.015 e com uma altura maior que 1.5, e eu teria que colocar esse gabarito na peça e o pino tinha que ser possível se montar aquele pino naquele gabarito. Se isto acontecer, significa que o pino está ok, ou seja, que vai cumprir a sua funcionalidade. Muito mais coisas haverá para dizer sobre este tema. Vamos ver nas próximas oportunidades com determinados exercícios, caso a caso, para nós conseguirmos perceber melhor como é que esta metodologia ou como é que estes desenhos nos podem ajudar a nós a ter mais peças sob controle e a conseguir produzir mais matéria-prima e mais produtos em conformidade. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Até logo.